Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca. Aleluia. Glória a Deus. Amém e amém. Que o Senhor Jesus Cristo possa incendiar o teu coração nessa noite com a sua palavra. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Glória a Deus. Vou convidar que você venha comigo celebrar o que está escrito, meditando na palavra, e assim podemos crescer dentro daquilo que o Senhor falou conosco. Em nome de Jesus. Amém? Pai Santo, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo aquilo que tens feito, tudo aquilo que tu prometeste. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por causares um desejo ardente e fazeres com que cada coração que, meditando na tua palavra, possa afastar a incredulidade, assim como um agricultor lavra o solo, afastar toda semente de incredulidade, todo ensino que rejeita a natureza da tua palavra, para que possam ser frutíferos dentro e fora de época, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu oro que toda cegueira seja arrancada. Eu oro cancelada toda manobra de Satanás, para que o teu povo possa ouvir e deixar de cochear entre dois pensamentos, no nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Glória a Deus. Amém e amém. Queria contigo nessa noite abrir as Escrituras e podermos juntamente fluir em sairmos da imaturidade para a questão da maturidade espiritual. Amém e amém. Abra, por favor, comigo a tua Bíblia em 1 de Coríntios, ou 1 de Coríntios, capítulo 2. 1 de Coríntios, capítulo 2. E também abra comigo 2 de Coríntios, no capítulo 4. 2 de Coríntios, no capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. Leri abacassere canto piamassere de caia. Aleluia. Meu louvor é para ti, Jesus. Minha vida é para ti, Jesus. Meu louvor é para ti, Jesus. Minha vida é para ti, Jesus. Meu irmão, dança só, celebra a ressurreição, meu irmão, pela fé, celebra a palavra. Eu andava perdido no engano dessa vida, e a minha razão me fez ficar contra ti, e agora enviaste a tua palavra, aleluia, porque ouviste o meu clamor. A minha vida é para ti, Jesus, meu louvor é para ti, Jesus, minha vida está de pé, Jesus, meu louvor é para ti. Meu irmão, dança só, celebra a palavra, meu irmão. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Glória ao nome de Jesus, amém. Esse louvor, eu andava perdido no engano dessa vida, e a minha razão
me fez pecar contra ti. E agora, aleluia, enviaste a tua palavra, porque ouviste o meu clamor. A minha vida é para ti, Jesus o meu louvor é para ti. A minha vida está de pé, Jesus, o meu louvor é para ti. E com esse louvor, ele bate no nosso coração porque é uma verdade nas Escrituras, amém? A palavra de Deus diz: louvai ao Senhor e falai das suas maravilhas. Louvor tem a ver com declararmos aquilo que ele fez, amém? Então esse louvor diz que eu andava perdido no engano dessa vida. Por tal engano, eu abracei porque a minha razão parecia aos meus olhos, parecia bom. A Bíblia diz que o pecado de Eva não tem nada a ver com maçã, não tem nada a ver com nenhuma falcatrua que os homens ensinam, mas era aquilo que Eva viu com os seus olhos. E esse mesmo ponto, a razão do engano, que faz com que muitos continuem a viver no pecado, separados da vida de Deus. Não? E nessa noite nós celebramos a palavra de Deus. A minha vida é para ti, Jesus, o meu louvor é para ti. Esse louvor foi escrito há 6, 8 anos atrás. E lembro-me do dia que eu escrevi esse louvor, que comecei a cantar esse louvor. Havia um momento que, e eu acho que existe um momento que todos nós conseguimos nos identificar, em que às vezes somos acometidos quer de tristeza, quer de lutas, ou situações que a gente não consiga entender no momento, ou coisas que a gente não está a conseguir sacudir elas da nossa vida. Eu me lembro nessa tarde, são 9 horas, e eu comecei a declarar isso perante o Senhor. Independentemente do que eu estou a sentir, independentemente do que estou a viver, independentemente das circunstâncias ao meu redor, eu declaro que a minha vida é para ti. Então, durante muito tempo, esse louvor era simplesmente só isso. A minha vida é para ti. O meu louvor é para ti. Existem momentos que você se sente fraco, abatido, conforme. E a decisão de olhar para Deus é adoração. A decisão de não olhar para ti, quer tuas forças, ou olhar para tuas fraquezas, é adoração. E eu declarava no meu espírito para com Deus: o meu louvor é para ti, a minha vida é para ti, a minha vida está de pé. Porque eu me lembrei como no passado e outrora eu tinha ficado de pé. Também eu lembro-te que já tinha te dito, eu não vim do céu e eu entendi como Deus me levantou. E às vezes na autojustiça de quando eu oro, e nós esquecemos como é que um dia Deus nos levantou. Eu quero te encorajar nessa noite a não te esqueceres que era pecador e o Senhor enviou a sua palavra e nos colocou de pé. Não por obras próprias, não pela nossa própria justiça, mas fomos feitos justificados, santificados pela fé numa palavra que nos foi dirigida. Então, como é que hoje você não consegue se pôr de pé se nunca outrora você teve força para ficar de pé, senão pela força da palavra que foi dirigida? Então, nessa noite é a mesma atmosfera, é a mesma graça, como eu te disse, a minha vida está de pé, o meu louvor é para ti. A minha vida está de pé, Jesus, o meu louvor é para ti. Então depois eu comecei a cantar, meu irmão, dança só, celebra. Há momentos que você está triste, não se esquece de celebrar o Senhor.
Glória a Deus, aleluia, amém e amém. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. 1 de Coríntios, capítulo 2, 1 de Coríntios, capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não foi com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Não tenho outra mensagem, Ele é a minha mensagem, não tenho como atualizar a mensagem, não tenho como melhorar a mensagem. A única coisa que eu tenho é Jesus e este crucificado. Convosco tive em fraqueza, em temor e grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo começa a introduzir a mensagem dele em 1 de Coríntios, capítulo 2, para uma igreja notoriamente desviada da mensagem original. Então, nesta noite eu te proponho ouvir essa mensagem para que você possa lembrar daquilo que é o caminho, para que você possa permanecer naquilo que é instrução apostólica, a menos que você se desvie com aquilo que é o espírito e a tendência da época em que nós vivemos, os modismos que entram no nosso meio, modos que deixamos de analisar conforme as Escrituras nos têm mostrado. E assim Paulo disse, temo que muitos se apartem da simplicidade que há em Cristo. Nesse louvor eu dizia que a minha vida está de pé por causa do que o Senhor Jesus fez. Então hoje existem pessoas tão enfraquecidas dentro da igreja que um dia o Senhor os colocou de pé, porém hoje sentem-se que não conseguem se colocar de pé, porque em dado momento, a pergunta é o que aconteceu? Em dado momento se desviaram da ideia de que foi Cristo quem lhes colocou de pé, então eles começaram a achar que eles próprios, pela sua justiça, estão de pé. Isto resulta em escassez na palavra, e a Bíblia diz no tempo de Samuel que escassa, sendo rara a palavra, eram escassas as visões. Porque quando a palavra ela flui, o Senhor confirma a palavra. Confirma em sonhos, confirma em visões, testifica no nosso interior. Muitas das vezes nos achamos inflamados e corrompendo a nossa fé porque agora já não dependemos como outrora na condição de pecadores, levantamos as nossas mãos dependendo, agarrando-nos em Deus. Hoje somos autossuficientes, porque já temos mais maturidade, temos mais experiência. E infelizmente isso revela imaturidade espiritual. Por quê? Porque quando nós olhamos para Jesus Cristo, o grande ponto do ministério de Jesus foi quando ele diz, Pai, restitui-me aquela comunhão que tinha contigo no início. Então nós vemos o final da vida de Jesus, o final do ministério de Jesus, culminar na restituição que ele tinha com o Pai no início. E é exatamente este o nosso objetivo. O pecado de Adão, infelizmente, nos desviou da glória de Deus. Porém, Cristo, quando veio, homens com a sua astúcia transformaram a reconciliação com Deus em religião. A Bíblia diz que uns farão de vós negócios. E aqui Paulo disse, não vim com sublimidade de palavras, não consistia a minha mensagem em palavras persuasivas de sabedoria humana. Sabias que eu posso falar ao teu coração, mas explorar no teu coração aquilo que é enganoso, aquilo que não deveria estar lá. E a palavra de Deus diz algo muito interessante na história de Adão e Eva. A palavra de Deus diz que Satanás foi ter com Eva, Satanás não foi ter com Adão. Satanás foi ter com Eva e lhe disse, Eva, na realidade Deus sabe que serás como Deus, se comeres dessa árvore. Em outras palavras, Eva, Deus não quer que sejas como Ele.
Qual era o desejo de Eva, senão de ser como Deus? Então Eva olhou e viu que era bom. Muitas das vezes nós olhamos para o engano e vemos ser bom. E a Bíblia diz que então Eva comeu, porque ela achou ser bom. Mais tarde, diz as Escrituras, que Eva levou do fruto do engano, do fruto dos olhos dela, e deu ao marido dela. E de repente a palavra diz, surpreendentemente, e os olhos de ambos se abriram. Pressupondo que se Eva tivesse comido e Adão tivesse rejeitado, os olhos de Adão não se abririam. Quando você lê, dá a entender que Eva comeu e os olhos se abriram. Não. A palavra de Deus diz que ela deu ao marido e o marido comeu. E os olhos de ambos se abriram. Quando Satanás tentou o homem, foi para usurpar a autoridade que Deus tinha dado ao homem. Depois vemos em Mateus 3 Satanás tentar o Senhor Jesus também. Porém, Jesus resistindo Satanás, se submeteu a Deus e se tornou o autor da eterna salvação. Se Satanás tivesse conseguido com que Jesus comesse também, a humanidade toda estava condenada. E na realidade, a divindade também. Queridos irmãos, é necessário que a gente entenda. A nossa mensagem, disse Paulo, é de Cristo, Jesus e este crucificado. Nós não somos falsificadores da palavra. Eu ouvi uma mensagem extremamente importante hoje. Ouvi uma frase muito importante hoje. Da qualidade e da característica, às vezes, de falsas profecias. De falsos ensinos. Que muitas das vezes surgem com a promessa de algo que está dentro do teu coração. Cuidado. Porque a palavra de Deus veio para revelar o coração de Deus para ti e não veio para falar dos assuntos do teu coração. Muitas das vezes observo. E observo que pessoas vêm ter connosco, expõem situações, expõem desejos dos seus corações, expõem assuntos do seu coração, mas que nada tem a ver com um pedido para se firmarem na verdade, com busca para conhecerem a verdade. Muitas das vezes é solicitado, pastor, eu preciso de ajuda por causa do meu relacionamento. Pastor, eu preciso de ajuda por causa desta situação. Porém, a pergunta que nos fazemos a nós mesmos, como é que isto está associado à mensagem que eu fui enviado a pregar? Quando nós temos uma embaixada, e a embaixada representa um reino, um país em território estrangeiro, Jesus diz, ide como embaixadores, pregai o Evangelho. Esta embaixada não imiscui nos assuntos internos daquele povo onde ele tem representatividade do seu reino. A embaixada de Angola, em Singapura, não interfere nos assuntos locais. A embaixada de Angola, na Jamaica, não mexe, não se envolve com o reggaeton, com o reggae. A embaixada de Angola, ela é a representação de um reino distante. A palavra Hosana nas alturas, como nós ouvimos, Mateus 21, eles viram Jesus entrar e eles disseram Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, na realidade, o significado é Os-Aná, que tem a ver quando se via um rei e dizias, ó rei, salva-nos, ó rei, de uma terra distante. Imaginemos que nós, angolanos, ou nós, canadianos, nós, portugueses, nós, franceses, nós, australianos, de onde você for, porque nós falamos nações, nós falamos para diferentes povos.
Imagine que você olhe para o consulado da embaixada, da representação do teu país, e você vai, porque você perdeu os documentos. Imagina um angolano em Portugal perdendo os seus documentos, ele tem ali o consulado, que ele pode pedir o socorro, o auxílio, que só poderia ter no reino dele. Então a palavra Hosana é na realidade um pedido de resgate. Por isso é dito, bendito o que vem em nome do Senhor. Ele viria no nome do Senhor para resgatar aqueles que são dele. Então ele disse, dizer a João Batista, que o evangelho é pregado, os cegos vêm, coxos andam, e aos pobres, daqueles que não se podiam salvar a si mesmos, a eles o evangelho é anunciado como um pedido de socorro, como um pedido de ajuda aos anã. Bendito que vem em nome do Senhor. Amém? Aleluia. Há uns anos atrás eu ouvi esse louvor, tive uma visão. Ao entrar no templo, havia um anjo sentado no piano da igreja. E havia um louvor que tocando, ele cantava, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. E foi-me dito, sempre que cantarem isto, eu virei. Na altura era um louvor que eu entendi, sempre que cantarmos ele vai responder. Mas na realidade estava a ser dito, sempre que clamarem no meu nome, como um pedido de resgate feito a um rei. Querido irmão, você tem que entender, eu gostaria que você entendesse. Imaginemos que um brasileiro encontra-se com o presidente do seu país em terra estrangeira. E eles tivessem uma conferência. E ele dissesse, senhor presidente, eu sou cidadão e preciso de resgate aqui. Hosana. Imaginem um angolano na Austrália e ele fizer o mesmo, um pedido de resgate. Eu quero que você entenda. O teu rei disse, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então invocar o nome do Senhor é a mesma coisa que Hosana. Bendito que vem em nome do Senhor. Então, eles sabiam que Deus estava a enviar o Redentor. Quando eles entenderam que ele passava à frente dele, eles disseram, Hosana, ó Senhor, resgata-nos. Nós somos teus, resgata-nos. Glória a Deus. Espero que você entenda isso. Cada vez que você for orar, cada vez que você for ler a Bíblia com esse entendimento, você sabe que o Senhor está a resgatar da falta de sabedoria, resgatar da falta de oração, resgatar da sequidão espiritual, de resgatar das astutas ciladas do diabo. Quando você olhar para ti e dizer, acho que hoje eu não estou muito bem emocionalmente, e você chamar e clamar pelo Senhor, e Ele te resgatar de qualquer cilada, a palavra de Deus diz, aquele que habita nos esconderijos do Senhor, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Nós descansaremos debaixo da sombra daquele que pode, eventualmente, resgatar as tuas emoções, remir o teu tempo, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E amém. Paulo disse, queridos irmãos, propus-te a ti anunciar Cristo e este crucificado somente. Então, quando Paulo está a dizer isso aqui, nós podemos clamar, Senhor, revela-nos a tua palavra e resgata-nos de toda a falsa doutrina, de todo o falso ensino, de todas as coisas que dizem ser tuas, mas não são. Todos aqueles que dizem ser teus, mas não são. Revela-nos o teu caminho, Senhor, restitui-nos aquilo que o Senhor tinha originalmente para as nossas vidas, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Posso ouvir um amém? Amém e amém. Glória a Deus. Paulo disse assim, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras de modo que eu te persuadisse com sabedoria humana, falar dos teus assuntos, vais ter um bom casamento, vais ter uma boa coisa, a tua vida vai ser isso, queridos irmãos. Característica de um falso profeta, ou uma falsa mensagem, uma falsa profecia, é exatamente essa. Há um homem, Rick Joyner. Rick Joyner realmente é uma pessoa que eu acompanho há muitos anos em termos de literatura, e Rick Joyner tem um livro em que ele fala de Final Quest. E em que nesse livro ele tem uma revelação do apóstolo Paulo.
em que ele disse que ele viu o apóstolo Paulo e perguntou: o apóstolo Paulo, tens alguma coisa para falar para a nossa geração? E ele disse: não tenho nada, o que está escrito é o que vocês têm. E de repente ele disse, voltando-se, disse: porém eu tenho algo a dizer. Ele disse: quando nós vos assistimos dos céus, nós ficamos admirados com que tipo de mensagem vocês têm. Porque se nós olharmos para a história da igreja e olharmos para Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus disse: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, ele não é apto para entrar no reino dos céus. Arado não é nenhum limite, arado não é nenhuma corda. Arado é um instrumento para arar o solo, é para mexer, revolver o solo. Então, a palavra de Deus diz que o nosso coração é o solo, onde a palavra é semeada. Só que no nosso coração tem diferentes categorias. Uns são de pedra, outros têm espinhos. As pedras que impedem profundidade são corações superficiais. Os espinhos, ele disse que são os cuidados da vida, os enganos das riquezas, situações que tomam o teu tempo, consomem a tua atenção de modos que abafa e põe de lado. Amém, eu conheço, amém, eu sei, mas não é a tua prioridade. E então o apóstolo Paulo ele começa a dizer sobre esse tema, porque a palavra que eles tinham era de sacrifício. Era de sacrifício. Uma das coisas que está escrito na Bíblia: não darei nada ao Senhor que não tenha me custado. Sacrifício. Mas ele disse: sacrifício não pedistes, mas furastes a minha orelha. Salmos 40, verso 8, falando de Cristo. O que é o furar a minha orelha? Furar a orelha, ele aponta para aquele tema no Velho Testamento do servo da orelha furada, de alguém que foi liberto, mas que voluntariamente disse: eu amo o meu Senhor, eu quero permanecer aqui. Então era furada a sua orelha na madeira da porta, e então a carne perfurada e o sangue que entranhavam naquela porta declarava como testemunho que este servo, ele também é participante desta casa, voluntariamente. Então nós vemos que este homem que se sacrificou, como Pedro disse: para quem iremos se só tu tens as palavras da vida eterna? Então, quando eu olho para aquilo que Rick Joyner fala sobre essa visão que ele teve, leio o texto de Coríntios, leio o livro de Atos, leio as epístolas de Efésios e Colossenses, Tessalonicenses, nós vemos que estes homens, eles entregavam-se em sacrifício perante o Senhor. Eles dedicavam-se em sacrifício perante o Senhor. Nós olhamos para a igreja de hoje, adormecida nas necessidades, adormecida. Eu quero te fazer a seguinte pergunta: se você tivesse 5 minutos para sentar comigo, o que é que você diria? Por essa razão, muitas das vezes as pessoas até interpretaram mal o que eu disse quando me ouviram dizer que eu não gosto de aconselhamento. Eis a razão pela qual nós mencionamos o problema no aconselhamento. Queridos irmãos, 5 minutos que eu te concedesse, o que dirias? Eu não vou falar 5 minutos que você anda a dedicar com Deus a falar de outra coisa. Eu vou falar 5 minutos. Porque você pode falar e Deus vai te responder diretamente. Mas 5 minutos do que você pedisse, pastor, eu preciso só 5 minutos do pastor, e eu vou te responder depois. O que é que você diria? Sinceramente, você pediria 5 minutos do meu escasso e precioso tempo para falar de quê? O que é que você diria? O que é que tu dirias? Ontem eu tive um encontro com alguém a quem me dizia que não, mas coelhos da Páscoa e chocolate. Eu disse: mas na Páscoa não era suposto ser um cordeiro. E a pessoa me disse gentilmente que não, que depende da intenção de cada um. E eu olhei e disse: eu disse: sério? Não, mas depois me disse: não, mas o coelho e com muitas coisas, depende muito da intenção, a importância que se dá ali. E eu disse: não acho que seja assim, porque vocês é quem está a dar o coelhinho de chocolate para a criança, que vai se habituar que aquilo é a tradição dela.
que nada tem a ver com a tradição apostólica, onde Cristo é a minha Páscoa. E então, nisso, a pessoa me disse que era assim que ela entendia, assim que ela achava. E eu disse, logo à noite, quando fores orar, não esqueça de dizer isso no Deus. Não esqueça de dizer a Deus que você acha e você permanece naquilo que você acha. Queridos irmãos, deixa eu te ajudar a entender que o apóstolo Paulo, quando te disse, no vosso meio vinha fraqueza, por causa da entrega sacrificial que ele tinha, ao invés de me poupar, eu não dei só a pregação do Evangelho, mas com a minha vida também. Por isso, quando Davi disse, nada daremos ao Senhor que não tenha nos custado, o que custou é a nossa vida. O que custou é o nosso precioso e escasso tempo. Queridos irmãos, eu quero te propor ser mais sério e mais contundente nas Escrituras. Faz firme a vocação que você tem no Senhor. Não diga, não, eu sei que tenho que ler a Bíblia, eu sei que eu tenho que orar. Não diga mais esse tipo de coisas, senão fazer disso uma obrigação. Debaixo de compulsão, não. Mas um compromisso teu. Eu preciso de ter isso. Não trate mais isso como descaso quando der tempo, no final do dia, ou aquela oração rápida para despachar, ou a oração da aflição. Porque não é assim que você gostaria que Deus te respondesse. 2 de Coríntios, capítulo 4, falando do solo, que é o nosso coração, que tem que ser revolvido para que a palavra dê seu fruto. Eu gostaria que você olhasse comigo no capítulo 4 de 2 de Coríntios. Glória a Deus. Há muitos anos que eu sou cristão. E há muitos anos que eu vi pessoas irem e pessoas voltarem. E muito interessante, a mulher de um pastor ter dito, agora eu entendo, ao ver pessoas abandonarem a igreja, quando no passado eu achava que se abandonaram a igreja, ou é culpa do pastor, ou é culpa de alguma coisa. E ela disse, nós somos hoje os pastores, ou o meu marido é o pastor, e eu estou a ver que nada fizemos, e eles abandonam. Você tem que saber que Deus também nada fez e o diabo abandonou. Amém? Então, isso não é mais entendimento, não é assunto, querido irmão. A Bíblia diz em 2 de Coríntios, capítulo 4, graças a Deus pelas Escrituras que nós temos acesso. No versículo 2 diz, o versículo 1 e 2, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, como de Deus, para Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Continuando a ler, diz assim, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos que não creem, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus. Repito, não nos anunciamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus. Não nos anunciamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus. Senhor, e nós somos vossos servos por amor de Jesus. Então Paulo disse em 1 Coríntios 2, no vosso meio propus simplesmente Cristo e este crucificado. E aqui ele disse, nós não nos anunciamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus. De vós somos servos.
que Paulo está a dizer quando ele disse eu não vim com palavras persuasivas? Ele disse eu não vim demonstrar quão bom eu sou. Eu não vim demonstrar quão disponível eu estou para ti. Eu não vim demonstrar quanto eu sou, quanto eu vou, aquilo que eu posso. Não, para que você não olhasse para mim e dissesse, não, pô, pastor Mauro, sim senhora, poucos homens na terra. Você já deu conta que a maioria dos membros da igreja, quando eles falam do seu pastor, eu te ensino honra, eu te ensino reverência ao Senhor, eu te ensino que você tem que entender o papel fundamental dos pastores, com honra. Porém, deixa nessa noite eu te perguntar, você já deu conta quando vocês falam dos pastores? O meu pastor, não há ninguém como pastor. Pastor é esse. Esses estão também aqueles que dizem que a única mãe do mundo é a mãe dele. Todos nós somos órfãos. Não, a minha mãe é a melhor mãe do mundo. E a mãe do outro está ali do lado a olhar, eu sou a pior. Pronto, nós entendemos as tuas emoções. Porém, você já deu conta como é que se fala tão bem, tão exageradamente. Meu pastor, meu Deus, meu pastor estivesse aqui, meu pastor ia matar barata. Mata tu. O meu pastor, Queridos irmãos, eu tento muitas das vezes para que aquilo que eu ensinei de honra não seja interpretado como culto de personalidade. Porque não me anuncio a mim mesmo. Então, se você tomar a iniciativa de dizer, não, o pastor é do amor, ele nunca vai me repreender, vai ser repreendido. Houve alguém, inclusive, um pastor que veio ter comigo e me disse, pastor Mauro, ouvi dizer que o pastor Mauro não diz não. Eu disse, vou te dizer não, porque isso já é manipulação. Nem precisa de adiantar o assunto, a resposta para ti é não. Queridos irmãos, não, o meu pastor, não tem pastor em Angola, não tem pastor no mundo como o meu pastor. O meu pastor. Por muito que você tenha amor, e eu espero que você me ama, mas eu não devo servir como ponto de contenda ou ponto de argumento persuasivo. Há pessoas que convidam os seus amigos para ir à igreja e depois perguntam, o que achaste do meu pastor? Eu não devo achar do meu pastor. Se ele achou bem ou achou mal, e nós com isso, ele tem que entender a verdade, porque a palavra tem um objetivo. Em 2 Coríntios 4, ele disse, versículo 2, não falsificamos a palavra de Deus, porque a palavra é uma semente que produz fruto. Qual é o fruto que tem produzido em ti? Depois ele diz assim, a palavra que pela manifestação da verdade. Se a palavra que prego produz a manifestação da verdade, a verdade era para te libertar. A verdade era para te limpar. A verdade era para produzir em ti convicção de que você é pecador por não acreditar em Jesus. Mas a verdade depois produz convicção que agora que acreditas em Cristo, é justificado pela fé. E a palavra também te mostra que agora você tem a convicção pelo Espírito de Deus que já Satanás, o teu acusador do passado, foi julgado. Qual é o fruto que a palavra tem? Digo eu em torno de quando alguém diz não gostei do teu pastor, gostei do teu pastor. Não tem nada a ver com isso. Nós não nos apresentamos a nós mesmos. Nós apresentamos a Cristo Jesus. Significa que nós não fizemos embaixada de nós fizemos representação dele. E esta é a autoridade que temos no nome dele. Porque, interessantemente, pessoas dizem, não gosto do pastor Mauro, também demônios não gostam de mim. Interessantemente, Jesus disse, bem-aventurado é o homem que quando falam mal dele, porque assim fizeram com os verdadeiros profetas. E cuidado, acautelai-vos quando falam somente bem de vós. Meu pastor é isso. Meu pastor, houve uma mulher que me disse, pastor Mauro, o pastor está a olhar para mim, a me ver a fumar. Pastor Mauro, deixa já lhe dizer, o meu apóstolo, ele deixa. Se quiseres beber, eu te deixo. Se quiseres ir para o inferno, eu te deixo. Agora, não venha me incutir que eu é quem estou a te acusar porque você quer fumar. O corpo não é teu. Examinai-vos se permaneceis na fé. É a pergunta que o apóstolo Paulo faz
no livro de Coríntios. Então, quando ele te diz, ninguém tome a ceia sem se examinar a si mesmo, porque assim o tomar o cálice e o pão indignamente, o tomar indignamente é no naufrágio da fé. Porque a nossa fé no Cristo crucificado é que pelas suas pisaduras eu fui sarado. E que aquele é o sangue da eterna aliança derramado por nós para nos redimir ou nos comprar e nos resgatar da maldição da lei. É o sangue derramado para me afastar do meu pecado e quebrar o jugo deste ser humano que se tornou vaso nas mãos do Senhor. Se não te lembrares que isto é a razão da nossa fé, tomar ceia é em vão. Examinai vós, se permaneceis na fé. 1 de Coríntios 11, 2 de Coríntios 13, versículo 5. Qual fé? Ou não sabeis vós, que sois o templo do Espírito Santo? A minha fé em Cristo não é que Cristo existe. A minha fé em Cristo é que Ele habita em mim. Aleluia! De onde é que vem a minha autoestima? É do meu espelho? That's my mirror. Esse é o meu espelho. Amém? Aleluia. Esse espelho, ele é universal. Todas as casas que tiverem esse espelho vão ver uma figura lá, Cristo. E esse Cristo, Romanos 8, 29, diz que ele é a semente que Deus usou para ser o primeiro de muitos irmãos. O primogênito de muitos filhos de Deus. Então, eu fui feito a imagem de Cristo. Não estou a dizer que Adão foi feito a imagem e semelhança de Deus. Porém, Romanos 8, 29 fala da nova criatura. A nova criatura é feita a imagem do Filho, que diz no livro de Hebreus 1 que expressa a imagem do Pai. Logo, Cristo é o espelho no qual eu vejo quem eu sou. Aleluia. Aleluia. Então, quando eu vejo Jesus a repreender pessoas debaixo da tristeza, eu não devo aconselhar a tristeza. Eu não sei se você está a entender essa é a essência do Evangelho. Não nos anunciamos a nós mesmos, mas nós anunciamos a Cristo. Nós falamos de Cristo. Então nós não falamos coisas boas, agradáveis, suculentas, que você diga, não, meu Deus, eu quero voltar nessa igreja. Eu prego de tal modo que você não quer voltar ao pecado. Eu prego de tal modo que você odeia a morte. Eu prego de tal modo para você odeie a doença e não lhe receber mais como pastor. É assim que Deus quer. Estamos a abraçar a doença, estamos a abraçar a pobreza. É Deus que está nos a ensinar qualquer coisa. É uma penitência à alma. Porque Deus gosta de ver quando as pessoas padecem e assim se deu. Nós não falamos de nós mesmos. Eu não vou te dizer, mano, esse ano vais ter casamento. Eu não falo disso. Eu não venho te dizer, irmão, quando é que vais casar? Não é bom que o irmão esteja só. Deus não falou isso. E como Deus não falou isso, por mais que seja o clamor do teu coração, eu quero alguém que me aqueça à noite, nos dias frios, que haja calor na tua casa, sem frio, para você estragar a vida de alguém, porque você queria se esquentar, compra cobertor. Não vem aqui porque, pastor, a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só, por isso eu entreguei minha vida na igreja para ver se eu arranjo alguém. O outro me disse, eu já sei porque o pastor veio para aqui. Deus enviou o pastor para me arranjar uma mulher. A outra disse, a razão pela qual nós vamos naquela igreja é porque a nossa amiga já está lá há 3 meses, já casou. Sejam detetados todos a 1 milha de distância para que Deus liberte os filhos e as suas filhas de todos esses agentes das trevas que vêm com argumentos de crença, mas na realidade vêm para espiar a tua liberdade, vêm para levar a tua vida cativa. Porque eu sempre sonhei como uma mulher como tu, quando ele é o lixo que você devia fugir. E isso é o que acontece nos dias de hoje. E isso é o que permanece nos dias de hoje. Tão certo quanto vive o Senhor, quando você começar a tocar nos assuntos do Espírito, nos assuntos da unção, são estes que de repente você se pergunta como é que o diabo entrou aqui? Amém? E
são estes que nós estamos a denunciar no nosso meio. Eu vos tenho dito, vou falar novamente, BM Samuel é satanista. Há dias fecharam a igreja dele, depois falou, eu sou vosso pai. Colocam Jesus no coração, o MPLA no coração. Oh, amigo, para falso profeta ao quadrado. Nós colocamos Angola no coração. Senhor, abençoa Angola. Senhor, se manifesta em Angola. Quando eu começo a te falar isso, o que eu vou fazer? Imaginemos que eu te dissesse, coloca a UNITA no coração. Coloca o não sei... Não, quer dizer, não. No vosso meio, propus conhecer Cristo e este crucificado. No vosso meio, propus conhecer Cristo e este crucificado. No vosso meio, propus conhecer Cristo e este crucificado. Que falem de mim por eu falar de Cristo. Eu não tenho outro assunto. Não sei qual é outro evangelho. Olha, vai ter que o pastor Mauro fala boas palavras. Ele fala a vocês boas palavras. Quais são as palavras que eu falo que você não pode falar? Agora, você tem que ter o mesmo espírito e o mesmo peso espiritual para falar as palavras boas que eu falo. Por isso é que você é cheio, é chamado a ser cheio do Espírito. Para não tentar dar um clique, umas luzes aqui e uns efeitos aqui, e as pessoas ficarem, uau, meu Deus. Então a palavra de Deus diz que Simão o mágico dizia ser grande pessoa. Satanás também diz que é anjo de luz. Não é de estranhar que os seus servos também digam ser anjo de luz. Queridos irmãos, no mínimo, os anos que tenho de experiência no ministério me ensinaram a observar quem é servo de Satanás. São os que te dizem sempre, aleluia, amém. Concordam contigo, mas nunca andam contigo. Eles concordam para entrar, mas quando eles entram, eles bloqueiam. Não entram, nem deixam ninguém entrar. Temos maturidade suficiente para denunciar tais coisas. O corpo de Cristo tem que acordar. O corpo de Cristo tem que acordar. O corpo de Cristo tem que acordar. A igreja tem que acordar. Se é necessário ressuscitar mortos, que um dos mortos seja a igreja a ressuscitar. Que o primeiro seja a igreja. Porque aquilo não passou já nem de museu. E nós chegamos à cidade do Deus vivo. À igreja do Deus vivo. A Assembleia dos Santos. Congregados no nome de Jesus. Queridos irmãos, o mais interessante é que eu prego essa mensagem em Angola, na Europa, na América. É a mesma necessária mensagem. Então as pessoas quando me perguntam, Pastor Mauro, o que é que o Pastor Mauro diz da situação disso, da situação daquilo? Eu te falo de Cristo crucificado. Porque essa é a minha única mensagem. Cristo e este crucificado. Amém? Agora, queridos irmãos, Satanás vem como um anjo de luz. Ele ofusca, ele cega a mente dos que não creem. Muitos dos que não creem são os que pedem oração sobre os relacionamentos. Muitos que não creem são os que pedem oração no lugar da instrução. Muitos que não creem são os que procuram uma solução para resolver o problema dele da desobediência. O problema dele da desobediência. Eu me lembro de alguém que eu lhe perguntei, desculpe-me só, vocês andam a se envolver sexualmente, né? Vocês andam a se envolver sexualmente, né? Não é por causa de Adão e Eva. Sexualmente só. Porque se não for por causa de Adão e Eva. E a moça olhou para mim. Pastor, pô, até pensei que engravidei. Quer dizer, ela vai me fazer amiga dela. Ou amigo dela. Ela me relacionar nesse nível. Meu pastor das confianças. É assim que muitos pastores arrastam o nome do Senhor na lama. É assim que muitos pastores mancham o nome de Jesus. Nada tem a ver com a mensagem da cruz. Nada tem a ver com a mensagem da cruz. Repito, nada tem a ver com o Evangelho do Cristo crucificado. Então, em Coríntios 4, 2, capítulo 2 de Coríntios, versículo 4, o apóstolo Paulo, ele diz, nós
Na manifestação da verdade temos este efeito, esse resultado. Não falsificamos a palavra. O que é uma palavra falsificada? É aquela que não te liberta. O que é a palavra falsificada? É aquela que não te limpa. Queridos irmãos, toda pessoa que entrou na igreja para casar é falso. Toda pessoa que entrou na igreja para casar é falso. É falso profeta, é falsa testemunha, é falso irmão. Depois do casamento, plim, vida dele. Você repara que elas só saem depois do casamento. De estar dar certo. Porque atingindo o seu objetivo. Queridos irmãos, a igreja está a ser sacudida, vai ter que ser sacudida. Porque isso nada tem a ver com o evangelho. Amém? E depois o apóstolo Paulo diz assim, verso 5, porque nós não nos pregamos a nós mesmos. Não nos anunciamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus. Alguém me disse assim, o pastor Mauro não pode fazer casamento se ele não é casado. Mas na celebração do casamento, eu tenho que contar a minha experiência de casado. Ou é pela unção, ou é pela tua experiência. Então, existe cada baboseira que nós temos dentro da igreja. Por isso, cuidado quando se fala do falso pastor. Porque cuidado mesmo, porque tem muita falsa ovelha. Ele diz, não, eu quero ir naquele pastor porque ele reflete o que está no meu coração. Então ele chega naquele lugar e o pastor fala do assunto que está no coração dele. Não significa que foi Deus que lhe falou. Não significa que foi Deus que lhe falou. A Bíblia diz, eu olhei para ele e vi que ela estava em tempos de amor. E a Bíblia diz, não despertes o amor enquanto não for tempo. Então, é muito fácil falar para uma pessoa sozinha de casamento. Ela vai dizer, oh. Aí primeiro começa assim, não, eu casar não. Porque não tinha ninguém interessado. Não, mas amigo, amiga. Começa a lhe persuadir, não tens que casar. Deus não lhe falou isso. Mas daqui a bocado ele começa a ver, parece que tem uma luz no fundo do túnel. Tem alguém aqui que está falando toda hora de casamento, será que não é essa pessoa? Então ele já começa a orar assim com o olho aberto, e quando vão orar só se dão já as mãozinhas. Quando tem grupo de oração, ele não dá a mão na outra pessoa, larga. Parece que ele está a brincar coisa, como é que chama aquela brincadeira ali? Caçumbula, não, larga. Ele só quer aquele irmão, aquela irmã. Por quê? É aquele irmão que diz, volta com o pai em casa. Porque não, na rua tem muitos bandidos, então a irmã começa a se sentir segura. Então quando a irmã começa a procurar segurança, lembra de quem? Do irmãozinho. O irmãozinho, quando casado, vai ver que vai dormir na porta, vai dizer, amor, vai só ver se tem gatuno. Amém? Porque ele é o gangsta que anda a roubar as coisas. Ele é que anda a enfraquecer a tua vida. Digo disso de um e do outro lado. Por que isso, pastor? Porque essas são as artimanhas que Satanás entrou e enfraqueceu muitos jovens. Essas histórias que o teu avô e a tua avó te contavam quando eu era jovem, eu ia à igreja, e quando no meu tempo, pronto, conheci a tua avó, né? E pronto, acabamos por sair da igreja. São esses mesmo. Esses mesmo estão vivos. E hoje nós, como estamos aqui, identificamos esse e denunciamos esse. Amém? Porque quando a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só, não é para você lhe desviar pelo companheirismo. Então quando as pessoas falam assim, pastor, nós temos... Não, eu já ouvi casamentos, né? Celebração de casamentos, e a mensagem qual é? Cumplicidade. Ananias e Safira foram cúmplices no pecado. Então cumplicidade no pecado não é unidade. Cuidado com esses enganos. Muitos são estes no meio da igreja. E quando Satanás ativar aqueles que estão lá silenciosamente, você vai descobrir coisas. Queridos irmãos, Cristo morreu para que nós fôssemos ativados naquilo que é a ressurreição e restituição no propósito original, para que Deus em ti habitasse. Então, se Deus habita em mim, então o mesmo Deus lança fora todo medo. Então, você não precisa de um relacionamento para não ter medo. Se Deus, em mim, providencia todas as coisas, você não precisa de casar para não se sentir só. O casamento foi dado para que alguém auxiliasse o outro.
a mulher auxiliasse o homem. Eu venho repetindo. Casamento não é uma coisa do mundo. Assim como a Páscoa não é uma coisa do mundo. Assim como o nascimento de Cristo não é uma coisa do mundo. Então, são coisas que têm a ver com o cristianismo, mas que todos que se intitulam cristãos, então o sonho dele é casar na igreja. Então, muitas das vezes eu recebo convites para fazer casamentos de pessoas que não são da igreja. Se eu também recebo convite para fazer elogio fúnebre. Não, você fala bem, você fala bonito. O pastor mal fala boas palavras. Então, o pastor vai fazer elogio fúnebre. Não, eu queria ressuscitar. Não tem como, irmão. Não tem como. Verso 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Deus precisa de abrir os teus olhos espirituais para você entender que Cristo é a porta, é a chave, é dele que Deus está a falar. Quando você entender Cristo, aleluia, eu queria que você se alegrasse comigo nessa noite, também. Glória a Deus. Você se alegrasse comigo nessa noite. Agora nós vamos para as nações, e nas nações nós temos uma mensagem, Cristo e este crucificado. Glória a Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta. E se você tivesse que pregar o Evangelho? Você sabe pregar a mensagem do Evangelho? Calma. Me prega ainda a mim. Não vou fazer já uma de intelectual que vou te olhar assim. Isso é daquele do avô. Não é? Me prega ainda o Evangelho. Se você acha difícil pregar o Evangelho para mim, é porque você não aprendeu comigo. Queridos irmãos, cuidado com o engano religioso. Cuidado com o engano religioso. Existem muitas pessoas que não têm amor aos outros. São amantes de si mesmos. Queridos irmãos, eu pergunto às vezes, moça, vem aqui. Lhe amas? Pastor, lhe amo muito. Por quê? Se ele não consegue viver, é idolatria isso. Toda mulher, todo homem que diz que se ele não consegue viver, vai sugar tuas forças, você não vai dormir, você não vai comer porque ele não consegue viver sem ti. Você não vai respirar porque ele não consegue viver sem ti, sem você respirar. Se você for tentar respirar. Venho já, vais aonde? Sabes que eu sem ti não posso viver. Estou a chamar assunto hoje. Mas esse assunto está no teu coração. Só um minuto. Vais aonde? Mas está a falar com quem? Quem é esse teu amigo que eu não conheço? Ai, é amor. É amor. Isso não é amor. Isso é uma dependência. E hoje está na moda chamar relacionamento tóxico. Amém? Ao invés de Deus disse, sai, vai jejuar. Houve um pastor que disse à esposa dele, eu vou entrar nesse quarto, tranca a porta, só abre a porta na quinta-feira. Há umas manas que vão falar, mas vai ficar com quem? Mas assim, casaste para quê? Para nos separarmos, cada um vai dormir num canto. Ouve? Isso é doentio. Isso é doentio. Isso é doentio. Isso não é saudável. Queridos irmãos, isso não é saudável. Amém? Resplandeceu o Evangelho na face do Senhor Jesus. 2 Coríntios 4:6. A iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Em Êxodo 30, 29, 34, 29, o rosto de Moisés resplandeceu. Em 2 Coríntios, é na face do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos de ter uma revelação de quem Jesus é. Porque em 1 Coríntios capítulo 3, Jesus é o fundamento. No livro do Apocalipse, ele é a palavra de Deus.
No livro de Hebreus, é a expressa imagem de Deus. No livro de João, ele é a palavra de Deus, que estava com Deus. Que no livro de Provérbios 8 diz, sem ele, nada do que fez foi feito. Com ele, e ele estava no princípio, e por meio dele reis governam. Nós precisamos de ter uma revelação de quem Jesus é, para que a gente não corra o risco de falhar a nossa mensagem. E ao mesmo tempo, introduzir outros no erro. Isaías capítulo 1, versículo 19, diz a palavra de Deus, se quiseres e obedeceres, ouvires, comerás o melhor da terra. A gente ouve uma palavra que é espiritual, mas o resultado que a gente colhe é na terra. Se quiseres e ouvires, Abacuque disse, me colocarei no lugar de vigia para ver aquele que fala comigo. Se quiseres e ouvires, comerás o melhor da terra. A palavra de Deus é o fundamento espiritual e te dá a manifestação do melhor no fundamento terreno. José, Daniel, Jacó, Davi e muitas outras personagens nas Escrituras, cheios do Espírito, ouviam a palavra de Deus e operavam na terra. José era um economista, um governador. Daniel, na Babilônia, era um juiz, um governador. E pelo Espírito de Deus, sabiam o que fazer, mas tinham apetências técnicas na terra para o fazer. Eu repito, José no Egito, em sonhos e visões, teve um entendimento do que era o papel que tinha o Senhor lhes revelado, de algo que estava por vir, mas com as suas mãos ele sabia pôr em prática para que se manifestasse aquilo que é espiritual. Queridos irmãos, nós chegamos à tua casa nessa noite por meio de uma câmara, por meio da internet, por meio do microfone, luzes, tudo disponível, para vos trazer essa rica e poderosa mensagem. Mas tem que ter pessoas habilidosas, capacitadas para o fazer. Eu não posso estar a falar palavras que não são perceptíveis. Eu tenho que saber fazer. E é necessário que você entenda que se é de Deus, você se prepara para ouvir e saber pôr em prática. Eu tenho um sonho, eu quero isso. Então você investe no teu sonho, na técnica. Porque Jesus disse, os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. E uma das características tristes é que vocês oram o que eles sabem fazer. Vou repetir. Vocês oram o que eles sabem fazer. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 5 que o Senhor Jesus disse, Pedro se deu o barco e Jesus usou o barco de Pedro, prática, técnica, para pregar o Evangelho. E depois Jesus, o Senhor disse, Pedro, lança as redes ao mar. Pedro sabia lançar redes. Você sabe lançar redes? Você sabe fazer as coisas com a tua mão? Você sabe bater no computador? Quer dizer, bate, não lhe bate, não vai lhe estragar, né? Escrever, isso é uma expressão da datilografia, bater a máquina. Você sabe pôr uma lâmpada? Você sabe usar uma chave de fenda, moço? Muito gelo na cabeça, vazio lá. Depois você diz, eu acredito que Deus. Então você se prepara para manifestar o que Deus falou. Para manifestar o potencial que Deus te deu. Isso tem a ver com as Escrituras. Por que eu estou a dizer isso, queridos irmãos? Cuidado, você tem que ser experimentado. A palavra de Deus não é lugar de esconderijo. Quando a palavra entra nos nossos corações, ela produz frutos, torna-se visível. Ela me libertou do pecado, da falta de autodomínio. Me libertou, manifestou personalidades do reino, características do reino, características do rei.
Amém e amém. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Queridos irmãos, nessa noite eu termino a minha mensagem aqui. Como Paulo disse, vocês são a nossa recomendação. Vocês sabem o evangelho que eu tenho pregado, vocês sabem aquilo que temos escrito. Não pregamos no oculto, com astúcia, mas com sinceridade do coração anunciamos, para que todos aqueles que precisam de se reconciliar com Deus possam achar em Cristo autoridade, perdão, glória restaurada. Em nome de Jesus. Amém? Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca.